Até a coisa de uma semana atrás ou 2 semanas atrás, eu achava que o espelho parabólico nos telescópios refletores, ele era assim substancialmente melhor do que o espelho esférico, né? Então eu achava que dava uma boa diferença de qualidade na imagem, né? Por causa da geometria, né? Mas nós estamos no dia 22 de março de 2025, né? Então, a coisa de 10 dias, duas semanas atrás, como eu sou um cara curioso, comecei a pesquisar e depois que eu tracei aqui as curvas, fiz os desenhos, fiz os esquemas tudo certinho, eu vi que a coisa não é bem assim, né? Então, na prática, dá para dizer com certeza, eu posso afirmar assim com 99,99% de certeza que o espelho parabólico é praticamente igual ao espelho esférico em termos de qualidade de imagem. Então eu me surpreendi com isso depois que eu fiz os desenhos aqui e eu vou começar a mostrar a partir de agora com esse vídeo, né? Então vocês acompanhem até o final para ver se vocês concordam com essa minha posição, tá? Então, essa primeira imagem aqui, então, eu desenhei um espelho esférico com distância focal de 800 milímetros, tá? Olha aqui, ó, 800 milímetros, distância focal. Então, se a distância focal é 800 milímetros, o raio de curvatura é o dobro, 1600. Tá vendo? Então, esse é o espelho esférico, onde eu usei, então, como referência, um espelho esférico de diâmetro de 200 milímetros, né? Que seria um telescópio de tamanho médio, de médio para grande, né? Em termos de telescópio para amadores, né? E agora nós vamos ver a imagem em seguida, que é como que eu fiz a curva, né? A linha do espelho parabólico, né? Então, que é essa segunda imagem. Só que antes disso, eu vou abrir um parênteses aqui para explicar, então, qual que é o conceito de parábola, né? Então, o que define a parábola, né? Tendo seus pontos F, que é o ponto focal, aí você tem o vértice da parábola, aí você tem aqui o eixo de simetria, né, que é essa linha vertical, e aqui a gente tem um elemento que é chamado de diretriz, que ele é perpendicular ao eixo de simetria, tá? E o que caracteriza a parábola é que qualquer ponto que você pegar nessa parábola, a distância desse ponto aqui, que eu chamei de P, até o ponto focal, ele tem que ser o mesmo desse ponto P até a diretriz. Você entendeu? Então, que é o que vocês estão observando aqui. Então, isso é o que caracteriza a parábola. Então, você pode ver que a distância do ponto P até a diretriz sempre vai ser uma linha vertical, né? Porque ela é perpendicular. Né? Então, se você pegar um ponto aqui embaixo da curva, aqui um pouquinho mais para cima, tá? Qualquer que seja o ponto, a distância dela, desse ponto P até o ponto focal, tem que ser o mesmo desse mesmo ponto P até a diretriz. Isso é o que caracteriza a parábola. E aí, por consequência, o que acontece aqui no vértice da parábola? Significa que a distância do ponto F, do ponto focal, até o vértice é o mesmo da distância do vértice até a diretriz. Tá? Porque o vértice é o quê? É um ponto da parábola, é um ponto da curva. Então, a distância do ponto focal F até a diretriz é o dobro da distância do vértice até essa mesma diretriz. Tá? Então, essas duas distâncias aqui elas são iguais. Tá? Isso é uma consequência da definição de parábola.
Bom, então, voltando aqui na construção da parábola, eu estou usando esse programa técnico aqui chamado de AutoCAD, que faz desenho técnico, e eu selecionei aqui 7 pontos aqui, ó, tá vendo esses pontos aqui, ó, essas cruzinhas. Então, ó, tem 1, 2, 3, 4, que é o vértice, aqui vai ser o vértice da parábola, onde está o V, tá, onde tem essa cruzinha. E aí mais 3 embaixo. Esses 3 de baixo são simétricos a esse de cima aqui, ó. Eu escolhi 3, mas quando for construir a parábola, quanto mais pontos tiver, mais precisão essa parábola vai ter na hora de você desenhar a curva passando por elas, porque esse programa, o AutoCAD, ele tem uma ferramenta aqui que permite desenhar as curvas passando por esses pontos. Tá? Então, quanto mais ponto você tiver, mais precisão vai ter. Mas aí eu desenhei só esses 7 aqui, né? Porque a ideia não é ficar desenhando a parábola, né? Esse 7 vai dar uma precisão muito boa para a curva, para a parábola. Então já é mais do que suficiente. A ideia é vocês entenderem o conceito da parábola. Então, pegando esse primeiro ponto aqui, ó, ele está com relação à diretriz. Olha aqui a diretriz, essa linha amarela. Tá vendo aqui, ó? Diretriz, linha amarela. Então, essa diretriz, como o ponto focal aqui, ó, tá vendo? A distância focal é 800, tá vendo? Ó? Aqui é o foco, ponto focal, e aqui é o vértice. Então, como a distância focal é 800, então, desse vértice até a diretriz vai ser mais 800. Vai ser, então, o dobro, 1.600, como eu expliquei lá anteriormente. Então, o vértice já é um ponto da curva que já está bem definido aqui. Agora, definindo esses outros aqui, ó, eu escolhi um ponto aqui, ó, que é o 810, tá? 810 é do ponto até a diretriz, então ela fica numa linha horizontal, porque ela tem que ser perpendicular. E aí, desse ponto até o ponto focal, tem que ter 810 também, tá? Que é para seguir, obedecer à definição da parábola, certo? E assim por diante. Eu pego esses outros aqui, ó, o outro aqui, ele está com 805, então desse ponto até o ponto focal tem que ser 805 também. E aí o outro eu escolhi 802, tá? E aí aqui tem que ser 802 também, esse terceiro aqui. E os de baixo aqui, eles são simétricos, tá? É praticamente a mesma coisa dos 3 de cima, só que espelhado para baixo, tá? Então agora que eu defini esses pontos, no próximo passo eu vou obter a curva que passa por esses 7 pontos aqui. Aí eu vou ter a parábola desenhada aqui, que vai ser a próxima imagem aqui. Aí, ó, tá aqui, já está desenhado, tá? As cruzinhas, os pontos aqui, ó, as cruzinhas, tá? São 7 pontos, né? Então, essa curva rosa aqui é exatamente a parábola que o programa permite desenhar passando por esses 7 pontos, tá? Então, tá aqui, ó, a parábola e aqui a diretriz. E aqui o foco, né? Bom, agora, o que eu vou fazer? Na próxima imagem, eu vou pegar e eu vou fazer a sobreposição dessa linha, dessa curva rosa, naquele primeiro desenho que tem o espelho esférico, que vocês lembram que está na cor verde, aqui está na cor rosa, tá? Então, eu vou fazer a sobreposição, colocar a imagem lá, na mesma posição. O que eu vou fazer? Eu vou fazer coincidir esse ponto do vértice com o ponto do vértice da curva esférica, tá? Esse vai ser o referencial. Então tá aqui, ó, pessoal, ó. Olha aqui, ó. Aqui é o foco, aqui é o vértice, tá? A diretriz eu até apaguei lá, que não vou precisar mais. E olha aqui, ó, a linha verde
é o espelho esférico. E essa aqui é aquela linha rosa, tá? Então, observem que elas estão quase juntinhas, ó. De longe, ó, quase elas se confundem, tá vendo, ó? Agora eu vou dar um zoom violento aqui, eu vou aproximar bem a imagem para vocês verem que quase não tem diferença entre a parábola e o raio de 800. Quase não tem diferença, pessoal. Ó, vou dar um zoom aqui bem grande, ó. Olha só, pessoal. Olha. O rosa é o espelho parabólico. O verde é o espelho esférico, pessoal. Olha só. Eu dei um zoom violento, ó. Eu dei um zoom violento aqui. E olha, agora vocês... Eu vou falar para vocês. Sabe quanto mede essa distância desse biquinho até a intersecção dessa linha rosa com essa linha verde? Sabe quanto mede? Pessoal, 2 centésimos de milímetro. É isso mesmo que vocês ouviram. Essa diferença aqui, ó. E acredito que aqui seja o ponto que está mais afastado. Porque conforme a gente desce, ó, eu estou tirando o zoom, ó, conforme a gente desce aqui mais para baixo, ó, essa linha rosa vai ficando cada vez mais perto da linha verde, Então, a curva parabólica, conforme a gente desce aqui, ó, vai ficando cada vez mais grudado com a linha verde, ó. E aqui, ó, praticamente não, eu defini que tem que coincidir. Então aqui embaixo, aqui no vértice, os dois pontos coincidem, tanto do espelho esférico quanto do parabólico. Então, pessoal, 2 centésimos é 50 vezes menor que 1 milímetro, porque é 2 centésimos de milímetro. Esse desenho eu fiz tudo em milímetros, tá vendo? Ó? Diâmetro do espelho, 200 milímetros. Então aqui é 2 centésimos de milímetro. Eu vou usar a ferramenta do AutoCAD para provar aqui, ó, obter a distância aqui, ó. Aqui tem uma ferramenta que ele coloca a distância. Ó, aí, ele colocou a distância, ó, 2 centésimos. Tá vendo? Ó? Então é isso, pessoal. 2 centésimos é 50 vezes menor que 1 milímetro. Se vocês pegarem aquela régua que vocês usaram na escola de 30 centímetros, pegar a menor unidade, que é 1 milímetro, é 50 vezes menor que aquilo. Agora eu pergunto para vocês. Uma empresa que fabrica um espelho parabólico, certo? Tudo bem. Ela pode ter uma máquina que faz uma precisão desgraçada lá que dá para fazer. Tudo bem, pode até conseguir fazer. Mas e uma pessoa que faz manualmente, por exemplo? Que faz essa usinagem, ele usa uns abrasivos lá e eu vejo que tem gente que faz manualmente esse processo. Como é que ele vai garantir que realmente é parabólico, né? Que realmente tem esses 2 centésimos de diferença aqui, ó. Eu acho muito difícil, né? E aí como é que mede também, né? Quem, por exemplo, for comprar um telescópio parabólico, a pessoa jamais vai conseguir medir para ter certeza que realmente é parabólico, né? Mas a questão não é essa, pessoal. A questão central é o seguinte: eu acho que esses 2 centésimos aqui, ó, né? Pessoal, ponha a cabeça um pouco para pensar. Você acha que esses 2 centésimos de milímetro vai dar diferença na imagem do telescópio? Eu não acredito. Sinceramente, 2 centésimos, pessoal, ó, tá? E se a gente pegar os telescópios com diâmetro menor, aqueles de 114, né? Tem os de 90 milímetros, né? Eu acho que vai ser mais ou menos proporcionalmente, vai ser a mesma coisa, porque o raio aqui vai ser menor, a distância focal vai ser menor, né? Porém o diâmetro vai ser menor também. Então vai dar praticamente a mesma coisa também. Não vai ter diferença na qualidade da imagem. Então, pessoal, conclusão. Vocês acham que vale a pena, por exemplo, só porque você pagar R$ 500 a mais ou R$ 1.000 a mais
pôr um telescópio só porque ele tem um espelho parabólico, né? Para quem tem dinheiro não tem problema, ele já vai comprar realmente o que tem de melhor. Mas para quem está com o dinheiro contado, né? Eu, por exemplo, eu penso 10 vezes, pesquiso bastante antes de comprar as minhas coisas aqui. Mas depois dessa pesquisa que eu fiz, né, realmente eu vejo que o parabólico ele não é uma coisa que vai dar um salto de qualidade na imagem do telescópio, não. Sinceramente, olha só, pessoal. Provei aqui por A mais B, hein, gente? Abraço a todos.